Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos mais uma vez, disciplina de empreendedorismo e inovação, professor Guilherme Roldão na sua companhia, e na aula de hoje nós vamos tratar do plano de ação. Vamos falar de mais uma ferramenta que é muito útil para o empreendedor, tá? Muito útil para o indivíduo que quer colocar na prática, né, as suas metas. Então a gente já estudou lá a questão das metas, nós já entendemos quais são as condições ideais para que uma meta esteja completa, para que essa meta esteja em condições, né, de atender os seus objetivos, de atender o foco, né, da atividade que você está propondo. E essa ferramenta aqui, o 5W2H, é muito legal. Essa aqui dá para vocês utilizarem para qualquer atividade que vocês executarem na vida de vocês, seja ela profissional, seja ela pessoal ou ainda corporativa. Pessoal aí que está dentro das empresas, né, o pessoal que já trabalha, principalmente nas grandes empresas, nas multinacionais, já tem conhecimento dessa ferramenta, já trabalha com isso com certeza. Talvez não conhece por esse nome, né? Mas quando eu começar a falar, vocês vão começar a lembrar de algumas situações que vocês já executaram aí dentro das empresas de vocês. Na literatura, vocês podem encontrar esse plano de ação com outro nome chamado 4Q1POC. Tá? 4Q1POC. Pode ser que vocês encontrem assim também. Eu gosto muito do termo 5W2H, ele vem de um acrônimo em inglês, nós vamos ver daqui a pouco o que cada letrinha dessa significa, e é fácil a gente memorizar, né? E aí vocês conseguem colocar em prática de verdade as metas de vocês, e agora o plano de ação serve para monitorar, para a gente chegar a alcançar os resultados aí que nós estamos propondo enquanto empreendedores, né, de verdade, que nós estamos sendo preparados aqui durante esse semestre, ok? Então vamos lá. A primeira situação é: nós estabelecemos metas, nós já entendemos como as metas são construídas, vocês já fizeram até uma atividade já de fixação desse conteúdo. Mas de modo geral, todos nós temos um projeto, todos nós estamos em um ponto A e queremos chegar em um ponto B. Todos nós temos desejos, né? Todos nós temos sonhos a serem alcançados. A questão é como colocar isso em prática. Colocar isso em prática vai envolver a gente sonhar ou vai envolver a gente traçar objetivos? E quando a gente traça objetivos, a gente percebe que isso fica mais tangível, isso fica mais próximo da realidade. Então a imagem aqui, né, do nosso querido Homer Simpson aqui é muito legal, onde a gente vê aqui que ele, em sã consciência, né, de forma presencial, ele pensa que ele está sonhando, né? Então esse sonho está difícil de ser alcançado se ele não tirar a poupança ali da cadeira e correr atrás então desse seu objetivo. E você? O que você está fazendo com seus objetivos? Você está correndo atrás deles? Ou você está sentado esperando o seu sonho se realizar? Então vamos lá entender como é que funciona a nossa ferramenta aqui, o 5W2H. Primeira coisa, nós aprendemos lá a estipular metas. Aplicar 5W2H parte do princípio que a meta já está organizada. Nós já temos uma organização pré-estabelecida dessa meta, né? A gente vai utilizar a metodologia que nós estudamos até agora, que é a metodologia SMART, só para relembrar vocês. Metodologia SMART vem do S, de ser específico. A gente vem também do M, de ser mensurável, né? A gente quantificar essa meta. O específico vem de tratar aquilo de forma que qualquer pessoa que leia entenda de verdade qual o objetivo, qual a meta você quer alcançar. O A, né, vem de alcançável, isso precisa ter condições de chegar ao resultado, né? Isso tem que ser motivador, não pode ser algo, e ao mesmo tempo desafiador também, né? Não pode ser algo que promova alguma insatisfação. A gente tem aqui a condição do relevante, isso tem que ter algum significado para você.
Se não tiver significado, isso obviamente vai ser colocado em segundo plano e talvez nem vai precisar chegar no plano de ação, porque essa meta não vai ter significado para você. E aí o último, a relação da nossa metodologia SMART, vem do caráter aqui de se tornar algo que tenha um início e que se tenha fim, né? E isso a gente vai estipular lá dentro do cenário temporal. Tá? Então vocês já aprenderam isso, a gente já conhece essa ferramenta, a gente já conhece essa metodologia, e aí a partir de agora a gente vai começar a aplicar ela dentro do plano de ação. E aí como colocar dentro do plano de ação? Né? A primeira etapa, quando você tem a meta já bem desenvolvida, bem estipulada, é você trabalhar... a gente vai tratar aqui de forma como se fosse coletivo, né, de forma profissional, dentro da parte corporativa. Isso inicia aí com o brainstorm. Né? Já falei sobre esse conceito com vocês. Brainstorm significa tempestade de ideias. Tá? Aqui em Minas, o nosso tradicional, né, o nosso popular toró de parpite. Então a gente usa aqui todas as ideias são colocadas aqui dentro de um conceito, né? E nós vamos estipular as melhores ideias e aí nós vamos ver como conseguir chegar a isso aí nos nossos resultados. De forma individual, dá para trabalhar com brainstorm? Claro. O brainstorm é aquele momento que você está fazendo a sua reflexão, né? Você já tem onde você quer chegar, você já estipulou a sua meta, né? Bem organizada dentro da metodologia SMART, e agora você quer colocar isso no papel para poder alcançar realmente esse resultado. E aí você, dentro do seu íntimo, né, começa a trabalhar isso em formato de brainstorm para chegar até o resultado que você pretende. Então você vai pensar ali em N fatores, em N situações que te possibilite chegar ao resultado final. Beleza? A gente já estipulou várias condições aí de como alcançar essa meta, agora a gente vai colocar ela em prática de verdade dentro da nossa metodologia 5W2H ou 4Q1POC, né? Depende aí de como você quer chamar ela. Bom, a primeira situação lá, para a gente começar a nossa ferramenta do plano de ação, é a gente começar com algumas perguntas. E essas perguntas elas precisam ser respondidas, tá, da forma mais completa possível. Lembrando que essas perguntas respondidas elas não têm que ser somente para você entender, elas precisam ter condição que qualquer pessoa que ler esse plano, né, qualquer pessoa que ter acesso a esse material, ele tenha facilidade de compreensão de como vai ser executada essa ferramenta. Lembrando que nós, nas empresas, somos todos passageiros, né, e as pessoas que elas porventura ocupem as nossas funções, elas precisam dar continuidade naquilo que nós estávamos aí planejando. E de forma pessoal, isso se encaixa também aonde você pode se comprometer, né, junto com uma pessoa que você gosta, para poder alcançar esses resultados, esses objetivos, né, e essa pessoa ser a sua referência de monitoramento. Então lá, dentro da ferramenta então 5W2H, a gente vai tratar então de falar de plano de ação. Então vamos começar lá traçando os primeiros Ws, né, os 5 Ws para a gente chegar a um plano de ação eficiente. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar também lá no material de apoio, de suporte, uma planilha que eu executo para fazer os meus planos de ação, né, dentro das metas que eu estabeleço para mim. Isso pode ser útil para vocês, guardem isso se vocês quiserem adotar isso como uma questão pessoal, ou dentro até do seu departamento, né, da sua empresa, você começar a fazer esse roteiro. Né? O roteiro é super legal, ele trata os 5W, os 2Hs lá, e ele tem uma última célula lá que trata sobre a condição que a tarefa está, a condição que o plano está. Se ele está concluído, se ele está atrasado, se ele está em andamento, se ele foi cancelado, né? Então, e ele vai mudando as cores, é uma tabela dinâmica lá. Então, um presentinho para vocês aí guardarem na vida empreendedora, que eu tenho certeza que vocês terão. Bom, então vamos lá. O primeiro W do inglês, what, né? A tradução literal é
o que. Né? Então a gente vai responder enquanto meta o que será feito. Né? Quais são as ações planejadas para a gente alcançar o objetivo? O que a gente quer? Que medidas serão tomadas? Aqui, ó, se a gente recordar lá da nossa metodologia SMART, o que vai ser facilmente respondido se a gente tiver feito de forma correta o S, o específico. Eu vou conseguir trazer o específico para cá e ele vai explicar, né, dentro do meu plano de ação, como isso será feito. Bom, a gente também, depois de entendido e preenchido o nosso o que, o nosso what, a gente pode avançar e responder o nosso why. Por quê? Né? É a justificativa. Isso aqui, ó, vem muito se a gente tivesse feito bem feito lá o nosso SMART, isso aqui vai estar lá no nosso relevante. Né? Por que isso aqui a gente está propondo isso? Qual é a justificativa? Qual é o grau de relevância que isso tem? Por que isso vai ser feito? Por que é necessário isso? Né? Por que foi definida essa ação? Qual que é o resultado que a gente espera alcançar? Então a gente vai colocar na nossa célulazinha lá do why, né, do porquê, essas respostas para trazer o nosso plano de ação mais próximo. Outro W para a gente avaliar também dentro do plano de ação é o who. Né? Who, transcrição literal, é o quem. Né? Aqui a gente começa a colocar a responsabilidade dentro dos planos de ação. Costumo muito falar para vocês, alunos, né? É importantíssima essa fase aqui do quem, principalmente quando a gente trabalha os trabalhos em grupo, né? Os trabalhos com mais alunos dentro da faculdade. E aí é interessante até que vocês, antes do trabalho começar a ser executado, usar essa ferramentinha, o 5W2H, porque a gente vai dizer lá o que vai ser feito por cada pessoa, por que isso vai ser feito e agora começar a nomear qual é a sua responsabilidade nisso. Porque é interessante que a gente monitore a responsabilidade de cada um para não sobrecarregar talvez uma pessoa só. E aí, caso esses resultados eles não sejam alcançados, é interessante até vocês, né, quando for entregar o trabalho para o professor, entrega a planilhinha do 5W2H junto, mostra o empenho que todos tiveram, ou talvez se porque alguma falha no trabalho ocorreu, mesmo que seja de forma coletiva, alguém precisou consertar porque alguém dentro do grupo não foi eficiente. Então é uma ferramenta, são dados, né, que a gente consegue compartilhar, né, de forma padronizada e metodológica. Então o Who vai responder lá, né, quem vai fazer isso, quem é o responsável pela conduta dessa ação. Né? A gente vai começar a colocar responsabilidades dentro dos indivíduos que estão envolvidos nesse processo. Eu não dou conta de fazer? Meu amigo, muito obrigado, você não faz parte do nosso grupo. Todos nós vamos trabalhar aqui, né, em condições, né, de alcançar os resultados objetivos e somos engrenagens. E essas engrenagens precisam, no final das contas, né, moverem toda a máquina. Importante a gente colocar também essas responsabilidades, pessoal, dentro de condições que sejam de cunho igualitário entre todos, tá? A gente não pode sobrecarregar um indivíduo e deixar o outro mais sossegado, né? Eu faço o trabalho todo e o fulano imprime a capa. Tá justo isso? Né? Será que está equilibrado? Será que está... precisava de um plano de ação para isso? Né? Agora imagina, se o cara que fez a capa ainda fez a capa errada e esqueceu de colocar o nome de alguém do grupo, como já aconteceu nos meus trabalhos, né? Esse cara vai ficar com 0, com certeza, porque ele não foi eficiente ali, né, na pequena tarefa que foi estipulada para ele. Nosso próximo W aqui é o where. O where do inglês, tradução literal, é o onde, né? Isso aqui talvez em alguns planos de ação não seja tão necessário quando ele seja muito pontual, né? Mas quando a gente pensa num plano de ação mais complexo, talvez o where seja interessante, porque nós vamos responder nesse quesito aqui aonde isso vai ser feito. Né? Aonde que essa ação vai ser desenvolvida? Qual que é o escopo dessa ação? Né? A gente vai identificar lá, talvez se isso for por departamentos, ou isso for em relação à necessidade de envolver vários lugares. E é interessante que você
adote aqui essa ferramenta do where aqui, né, o onde dentro do seu plano de ação. E aí dá para a gente monitorar também. Inclusive, uma vez eu fiz uma orientação por um grupo que estava desenvolvendo uma startup, e aí eles precisavam fazer algumas viagens, né? Essas viagens, elas implicariam na mudança de lugar. Então a gente tinha ali que determinar bem claro o que é o where, porque isso vai impactar lá na frente, lá no plano de ação deles, no quanto custa, né? No how much, que é um H que nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? Então, interessante a gente determinar esse where aqui quando ele for aplicável. Outro W, né, um outro W que a gente vai tratar aqui é o when, né? O when, tradução literal dele, quando. Isso aqui é interessante, quando a gente fez o smart ali de forma, né, correta, de forma eficiente, a gente vai ter isso lá no temporal. Né? A gente vai trazer isso para o nosso plano de ação. Olha como é que fazer a meta bem feita, isso já facilita a montagem do plano de ação. Né? Quando que isso vai ser feito? Quando a ação será implementada? Qual que é o prazo de implantação ou de implementação disso? Quando começa, e importante definir também quando termina. E aí a gente pode, dentro dos responsáveis lá, começar a estipular prazos para que essas ações sejam cumpridas. As pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, de diferenciar meta para objetivo, tá? Então a meta é a construção inteira do seu objetivo e o plano de ação é como que você vai executar a sua meta, tá bom? Então, a gente tratou ali dos nossos Ws. Vamos falar agora dos Hs, né? São 2 Hs só, né? O primeiro H é o how, né? Tradução, como. Então, como que esse troço vai ser feito? Né? Como que nós vamos efetivamente implementar a ação? Né? Quais são os passos que serão tomados? Se vocês verificarem de novo, a nossa condição lá da metodologia SMART ajuda muito a responder o como, se a meta foi feita, né, de forma correta, se foi feita de forma eficiente. Vocês vão vendo que a gente vai quase que alocar realmente a nossa meta dentro de um plano de ação, transformando aquilo que é grande em pequenas tarefas. E aí fica mais fácil a gente alcançar, né, os nossos resultados. O nosso último W lá, o nosso último H, desculpa, né? É muito importante. A gente não pode negligenciar ele, porque ele pode inviabilizar todo o nosso objetivo, ele pode inviabilizar toda a nossa meta, né? O nosso último H aqui é o how much, quanto custa, né? Então, quanto vai custar fazer isso? Quanto que vai ter que ter desembolso financeiro? Vai precisar de investimento e quanto de investimento vai ser colocado? E a gente monitorar também a relação dos responsáveis, o tempo que isso vai levar, né? Quanto isso vai gastar, por que isso deve ser feito. Então a gente vai colocar isso dentro do nosso plano de ação, certo? E aí a gente vai entender aqui dentro do nosso cenário de construção do plano de ação, aonde nós estamos dentro da construção do negócio, dentro da relação do empreendedorismo. Ele vai aqui dentro do método de gerenciamento de processo, que eu já tratei com vocês de forma bem superficial em sala de aula, que foi o nosso PDCA. Então nós estamos hoje aqui dentro lá ele começa aqui no P, né? E ele vai fazendo uma volta horária aqui dentro dessa circunferência, e a gente está aqui dentro do azulzinho, nós estamos dentro do P. Então nós já aprendemos aqui a localizar problemas e estabelecer metas, e agora a gente está estabelecendo o plano de ação, né? Um documento de acompanhamento, monitoramento das tarefas, né? Das metas que eram antes objetivos, foram transformadas em metas e agora estão sendo monitoradas. Tá? Então a gente vai entrar agora no verdinho aqui, no D, que é a parte de condução e execução do plano de ação. Então a gente já está aqui com meia volta, né, do gerenciamento de processos. Certo, pessoal? Eu vou deixar, não esqueçam, né, de, dentro da atividade lá, abrirem também o plano de ação que eu vou deixar para vocês, né? Guardem isso com carinho, é uma ferramenta que vira e mexe vocês podem estar utilizando várias vezes,
esse arquivo branco, não apaguem a fórmula lá para vocês terem o monitoramento pelas cores. E lembrando de que vocês executem também a atividade proposta para a nossa aula de hoje, para a validação da presença. Ok, moçada? Era esse o assunto para ser tratado com vocês hoje. Agradeço novamente a sua companhia. Obrigado e até a próxima.